Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nesta noite. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. A última vez que eu estive com vocês foi por ocasião da celebração do aniversário da igreja. Estive aqui com os irmãos, celebrando e agradecendo a Deus pela vida da igreja. E hoje, mais uma vez, podemos estar aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Palavra essa que está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Eu gostaria de ler mais uma vez esse versículo com os irmãos. Palavra que diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro homem. Feche seus olhos, vamos mais uma vez orar, falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua presença, Senhor, e te clamamos, ó Pai, que nesse momento o Senhor venha e fale à Sua igreja. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha e use esse servo que aqui está para ministrar a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a vida de cada irmão e irmã que aqui está, e abre mente e coração deles para entenderem, para compreenderem a Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui sabendo do poder que há no Teu nome de mudar qualquer circunstância, sabendo que o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós e Ele pode mudar qualquer coisa, porque para Ti, Senhor, não há absolutamente nada impossível. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, existem momentos na nossa vida em que nós sentimos a necessidade de uma mudança. De uma mudança que seja significativa, de uma mudança que seja profunda. E muitos tentam mudar por força própria, mas logo percebem que determinadas situações na vida, determinadas mudanças na vida só podem ocorrer quando o Espírito Santo de Deus vem e realiza essa mudança nas nossas vidas. Sim, meu irmão e minha irmã, às vezes os esforços humanos são superficiais, e a Bíblia nos mostra que a verdadeira mudança só vem quando o Espírito Santo de Deus age na vida das pessoas, age na vida da igreja. Em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura, nós vemos o Espírito Santo de Deus como o poder de Deus, o poder de Deus que cria, o poder de Deus que convence, o poder de Deus que transforma, o poder de Deus que capacita. Sabe, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha apenas sobre algumas pessoas para realizar uma atividade, um trabalho específico. Porém, no Novo Testamento, por causa da obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele passa a ser derramado sobre todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Esse é um privilégio que nós temos, que as pessoas que viviam na época do Antigo Testamento não tinham. Hoje, todos nós podemos ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Para isso, basta nós crermos, confessarmos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quando fazemos isso, quando nós com a nossa boca confessamos aquilo que nós cremos no nosso coração, quando nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus vem e habita sobre nós. Esse é um privilégio que nós temos graças ao Senhor Jesus Cristo, graças à obra de Jesus Cristo de vir à terra, de viver uma vida perfeita e de morrer na cruz no nosso lugar. Por causa dele, por causa de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E o que eu quero dizer para vocês, meu irmão e minha irmã, é que não há absolutamente nada impossível para o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra nos diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito Santo se apossará de ti, e tu profetizarás e serás mudado em um outro homem. Essa é a realidade que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida, pode fazer na tua vida, sermos transformados numa nova criatura. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos torna, ele não nos dá um upgrade, podemos dizer assim. Ele nos transforma num novo homem, numa nova mulher, nos transforma numa nova criatura. Para Deus não há absolutamente nada impossível. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos orar as Escrituras. Sim, orar a palavra de Deus. Pegar textos como esse e orar, pedir: Senhor Deus, que o Teu Espírito se aposse de mim e que me transforme num novo homem. Sabe, Pai, aquele problema que eu estou enfrentando, aquele vício que eu estou enfrentando, em nome de Jesus, que o Espírito Santo se aposse de mim e que me transforme numa nova criatura. Talvez você possa estar pensando em alguém que você julga que é impossível uma mudança na vida dessa pessoa. O que eu posso dizer é que para Deus não há absolutamente nada impossível. Ore por essa pessoa, peça para que o Espírito Santo se aposse dela e transforme ela numa nova criatura, transforme ela num novo homem. Há poder do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu na vida de um servo do Senhor chamado Saul. Quem era esse homem? Quem foi Saul? Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Mas quem era Saul para receber essa tarefa, para receber essa incumbência? Saul, de acordo com 1 Samuel capítulo 10, versículo 22, Saul era um homem tímido, era um homem receoso, era um homem medroso. Ele, quando recebeu a incumbência de liderar Israel, 1 Samuel 10, 22 nos diz que ele ficou escondido entre as bagagens da nação de Israel, porque ele estava com medo da responsabilidade que ele estava para receber, liderar a nação de Deus. E eis que Deus levanta esse homem, um homem que está com medo, um homem tímido, um homem receoso de cumprir a missão que ele estava para cumprir, para receber. Mas Saul não sabia que ele não iria fazer aquilo pela sua própria força. Saul não sabia que ele só seria capaz de cumprir aquela missão quando do alto ele recebesse o poder de Deus. E foi isso que aconteceu, e é isso que o texto nos diz. O Senhor, o Espírito do Senhor se apossou de Saul, o transformou, o fez uma nova criatura, um novo homem. Aquele que era tímido, sem expressão, mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, algo sobrenatural aconteceu.
Aquele homem que estava com medo de cumprir a missão que Deus lhe confiara. Agora ele se levanta e ele lidera a nação de Israel para lutar contra os inimigos do povo de Deus. E ele vence batalhas por causa do Espírito Santo de Deus. Apenas por causa do Espírito Santo de Deus que se apossou de Saul. O que o Espírito Santo de Deus fez por Saul, meu irmão e minha irmã, ele de forma alguma conseguiria realizar por sua própria força. O que isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, é que muitas vezes nós nos sentimos incapazes diante dos nossos desafios. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes diante dos problemas que nós temos que resolver. Mas saiba disso, meu irmão e minha irmã. Saiba que a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas nos capacita. A presença do Espírito Santo de Deus nos capacita para irmos além da nossa limitação, porque não é o que somos, mas quem o Espírito Santo de Deus nos faz ser. É por isso que o profeta Zacarias, ele declara lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, quando ele diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que é que você está passando nesse momento, que você acha que não tem forças para poder encarar esse desafio, para poder vencer essa luta? O que é que está te afligindo nesse momento? Pode ser um problema no seu trabalho, pode ser um problema com um familiar seu. Saiba que não é pela sua força que você vai vencer isso, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque assim o nosso Deus, o nosso Pai, declara: não é por força nem pelo poder humano, mas pelo meu Espírito. Deus, ele ungiu Saul com seu Espírito Santo para que ele combatesse as guerras do povo de Deus, para que ele libertasse Israel dos seus inimigos. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que esteve ali na vida de Saul, ele está na sua vida, meu irmão e minha irmã. Sim, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Creia no poder de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que nos transforma, o poder de Deus que nos capacita. O Espírito Santo mudou a vida de Saul. E veja que quando o Espírito Santo de Deus mudou a vida de Saul, aconteceu algo com a sua fala. Veja o que diz a segunda parte desse versículo, 1 Samuel 10, versículo 6. O texto diz: o Espírito Santo de Deus virá sobre ti, e você profetizará com eles. O que o profeta Samuel está dizendo aqui é que quando o Espírito Santo de Deus viesse sobre a vida de Saul, ele passaria a profetizar como os demais profetas de Israel. E o que isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, é que o Espírito Santo, ele nos transforma numa nova criatura. E isso é evidenciado, sabe como? Com a tua boca. Isso é evidenciado pela forma como você utiliza a sua linguagem, a sua fala. Saul, que nunca havia profetizado, ele então começa a falar inspirado por Deus. A primeira evidência da presença do Espírito Santo foi na sua boca. E sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que o Espírito Santo de Deus muda não só os nossos corações, mas muda também as nossas palavras. Um crente cheio do Espírito Santo,
Se você quer saber qual é a grande evidência de um crente cheio do Espírito Santo, olha como ele fala. Um crente cheio do Espírito Santo, ele usa a sua boca, a sua palavra para edificar. Ele usa a sua boca, a sua palavra para abençoar. Ele usa a sua boca, a sua palavra para consolar e proclamar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, que muda o nosso coração, muda também a nossa boca. O que antes falávamos palavras de derrota, o que antes falávamos palavras de amargura, de queixas, agora nós louvamos e adoramos a Deus, agora nós proclamamos as virtudes de Deus, porque o Espírito Santo de Deus muda o nosso coração, e isso é evidenciado na nossa fala. Só o Espírito Santo de Deus faz isso na vida do homem, na vida da mulher. Jesus Cristo, ele disse lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele falou: a boca fala do que o coração está cheio. Então, um homem e uma mulher que tem um coração cheio do Espírito Santo, tem a sua fala transformada. É uma fala de louvor, é uma fala de bênção, é uma fala de vitória. Então, meu irmão e minha irmã, busque a presença do Espírito Santo e permita que ele mude o seu linguajar. E declare na tua vida, na vida da tua igreja, na vida da tua família, bênçãos. Declare na vida da tua igreja, na sua vida e na vida da sua família, vitórias. Declare as palavras de Deus e procure ser cheio do Espírito Santo. Foi isso que o Espírito Santo fez na vida de Saul. O transformou num novo homem, capacitou ele para lutar as guerras de Israel, mudou o coração daquele homem e ele profetizou. E o terceiro ponto dessa mensagem é que diz que o Espírito Santo, ele nos transforma num novo homem, nos transforma numa nova mulher. A nossa vida é renovada, a nossa vida é transformada, a nossa vida é restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu orei isso na vida da minha família. Assim que eu estava lendo a palavra de Deus, Deus me deu essa palavra de 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, e eu comecei a orar essa palavra na vida da minha família, orar essa palavra profética na vida do meu filho, orar essa palavra profética na vida do meu irmão que ainda não se entregou a Jesus Cristo, orar pedindo: Espírito Santo de Deus, se aposta da vida do meu irmão e transforma ele numa nova criatura, porque eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode transformar qualquer pessoa. Eu estou orando isso na vida do meu filho, para que o Espírito Santo de Deus transforme ele numa nova criatura. Eu estou orando isso na minha vida também, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus a cada dia me renove, me faça ser uma pessoa que ande nos caminhos do Senhor. Ore isso para a sua vida, meu irmão e minha irmã, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, e creia: o Espírito Santo de Deus pode transformar qualquer pessoa numa nova criatura. A promessa foi dada a Saul: serás mudado em um outro homem, e Saul mudou. A promessa de Deus, meus irmãos, não é apenas de melhora, ele transforma radicalmente a nossa vida. Isso, de uma certa forma, aponta para a nossa identidade que recebemos em Cristo Jesus. Como eu disse no início dessa mensagem, na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus era concedido para algumas pessoas. Porém, hoje, você que entrega a sua vida a Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você.
E quando você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, a primeira transformação que acontece na sua vida é que você, de pecador, passa a ser chamado de filho amado de Deus. É isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 15. Antes nós éramos pecadores, alheios à vontade de Deus, indiferentes à vontade de Deus, mas Deus ele nos transformou com o seu Espírito Santo, e nós que antes éramos pecadores, hoje nós somos chamados filhos de Deus, e nós podemos chamar Deus de nosso Pai. Pense na maravilha que é o Deus Criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Pense na maravilha que é você poder fechar os seus olhos e falar para esse Deus assim: Pai. Jesus Cristo, ele diz que nós podemos chamar Jesus de Abba. Abba quer dizer papai, paizinho. O que Jesus quer dizer é que nós podemos nos achegar na presença de Deus com a certeza que Ele nos trata, de que Ele nos tratará como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso. Podemos chegar na presença dEle e falar: papai, está doendo aqui, cuida da minha vida. E Ele nos ouve, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Essa é a primeira realidade, essa é a primeira transformação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. A segunda realidade é que nós somos transformados em testemunhas ousadas de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo, quando Jesus Cristo declarou para aqueles primeiros cristãos que estavam em Jerusalém, todos numa casa, orando, pedindo a Deus por ajuda. E Deus falou que descerá sobre eles poder de Deus, quando o Espírito Santo for derramado na vida deles. E aquela igreja que estava ali em Jerusalém, acanhada, saiu pelas ruas de Jerusalém, proclamando a palavra de Deus. Eu profetizo isso na tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu profetizo isso na vida dessa igreja. O Espírito Santo de Deus virá sobre vocês, transformará a vida de vocês, e vocês serão transformados em testemunhas corajosas do Senhor Jesus. Sairão pelas ruas desse bairro, proclamando que há salvação em Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz filhos amados de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz testemunhas ousadas de Cristo. E por fim, Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5, capítulo 17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Tudo se fez e se fará novo na sua vida. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele não faz um upgrade na nossa velha vida, Ele nos dá uma nova vida. E concluindo a mensagem dessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero reafirmar que o Espírito Santo ele vem sobre nós. Ele vem sobre a vida dessa igreja, trazendo poder e trazendo a sua presença. Ele vai mudar a sua boca, dando palavras de vida. E Ele vai transformar-nos em pessoas novas, com uma nova identidade. Assim como Saul foi mudado em outro homem, você também pode ser mudado em uma nova criatura. Talvez, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja sendo tentado a mudar sozinho as circunstâncias da sua vida, e muitas vezes se sente frustrado por causa disso. Mas há uma promessa na tua vida, meu irmão, minha irmã. Há uma promessa viva. O Espírito Santo de Deus pode transformar
você e as suas circunstâncias por completo. Só Ele pode mudar sua mente, sua boca, sua vida. Ele pode transformar a sua família. Ele pode transformar o seu ministério. Ele pode transformar o seu futuro. Basta você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Hoje é tempo de nós declararmos: Senhor, transforma-me em um outro homem, em uma outra mulher, pelo poder do Teu Espírito Santo. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui está. Vem sobre a vida dessa igreja, Deus, e transforma-nos, ó Pai, e faz-nos, ó Deus, filhos amados, corajosos, testemunhas corajosas, ó Pai, novas criaturas. Espírito Santo de Deus, como é bom saber que o Senhor está em nós. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Sabemos que o Senhor está em nós, sabemos que o Senhor está aqui. Ajuda-nos a vencer as nossas batalhas. Assim, ó Deus, assim, Espírito Santo, como o Senhor atuou na vida de Saul, faz também nas nossas vidas. Mas ajuda-nos, Espírito Santo, para que nós não nos desviemos da Tua palavra, para que nós possamos ser perseverantes, obedientes, sabendo que a bênção está também na obediência a Deus. Que possamos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade sempre. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.